atenção da Viridis Austrália é 100% agora no projeto aqui em Poços de Caldas, né? Então é o projeto principal dele, sendo que na Austrália só tem a parte do conselho do administrativo, né? Que é uma empresa listada na Bolsa Australiana, uma empresa pública, por isso é extremamente transparente, né? Quer dizer, qualquer um pode comprar ações da Viridis na Austrália. Hoje em dia, quase passou dos 20% que a Viridis Austrália é de brasileiros. 20%. Grandes fundos aqui, como a Regia Capital, detém quase 17, 18% da empresa. Então são empresas que investiram lá na Austrália comprando as ações da Viridis, onde o projeto principal é aqui no Brasil, né? Poços de Caldas, né? E ela tem vai fazer 3 anos em setembro, se não estou enganado. É bem nova. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se movimentar. E falar em movimento, em estar sempre se movimentando, buscando evolução, hoje a gente convidou para conversar aqui um pouquinho, tirar um pouquinho das dúvidas do pessoal, tanto de Poços, da região, do Brasil todo, Klaus Petersen. Ele é o diretor de mineração da Viridis, aqui no Brasil. Klaus, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir conversar. Eu sei que tua agenda é cheia, né? E muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado esse tempo. Não, obrigado pela oportunidade, né? Papo Nômade, poder participar com vocês aqui, é sempre um prazer poder trazer as últimas notícias do que a gente está fazendo aqui. Só para contextualizar quem está nos ouvindo, né? Eu, Guilherme, né? Meu nome é João Guilherme, mas o pessoal me chama de Guilherme. Hoje eu estou vestindo uma camisa social preta, uma calça jeans azul claro. Eu sou pardo, tenho um cabelo, hoje eu tô com o cabelo arrumadinho, mais arrepiado, tenho o olho claro. O Klaus, ele é um senhor mais de idade, mais grisalho. Ele tá vestindo a camisa verde da Viridis. Eu já gostei, porque eu sou palmeirense, então verde já combina comigo. Usando uma calça jeans. E é um senhor bem simpático. Ele também é da cor parda. Um outro episódio que a gente fez, né, a gente conversou com a Camila, que ela é do Instituto A, né, de autista daqui de Poços. Conversamos também num outro episódio com o Márcio, né? Com o Márcio, que ele é da Comped e ele é cadeirante. E aí eles me trouxeram uma reflexão de que ser mais inclusivo, até mesmo para as pessoas que não enxergam, poder entender os ambientes, quem são as pessoas. Por isso eu estou começando a fazer isso. Excelente. Isso mais vezes nas gravações. A gente está aqui hoje gravando na casa do Colono. A gente pediu um cafezinho, os 3 aqui pediu um expresso. E eu pedi 2 pães de queijo aqui para poder comer enquanto a gente vai conversando. Klaus, primeiramente, você é da onde? Quem você é? Bom, apesar do nome, sou brasileiro, tenho descendência alemã, mas sou de São Paulo. E eu sou engenheiro geólogo de formação, né? E tenho desenvolvido minha carreira nos últimos 40 anos em vários setores da mineração. Minha especialização foi muito na parte de ouro. Eu tenho nível de pós-doutor em geologia pela Universidade da Austrália, de Western Austrália, e depois da minha parte acadêmica eu fiquei muito envolvido em trazer projetos, ou melhor, mostrar os projetos para o mundo, principalmente Austrália, Canadá, e atraindo investimentos para cá. Então, geralmente eu vim fazendo sempre a criação das empresas aqui no Brasil, né, com dinheiro
de bolsas de valores do exterior, né? De empresas que tinham interesse em desenvolver projetos aqui. Então, basicamente, trazendo recursos aqui para desenvolver a parte minerária no Brasil. Legal, você falou que é pós-doutorado, então você é doutor e tem um pós-doutorado. Eu tenho pós-doutor. O pós-doutorando é basicamente um semi-professor. Depois de doutoramento, você tem 3 anos de pós-doutorado. E você falou que é da parte, você começou na parte de ouro? É especialidade em ouro. Especialidade em ouro. Você pegou a época de mineração na parte da Bahia, para aqueles lados lá, ali em torno de Mucungê? Eu trabalhei na Bahia, mas mais no sul da Bahia, e na época eu estava envolvido com uma mina de ferro lá. Mais para o norte lá eu não tenho atividade. Eu fui visitar, teve uma vez que a gente estava num trabalho que eu estava fazendo de café, aí a gente foi visitar um pessoal de café lá na Bahia, e a gente foi na parte de mineração lá em torno de Mucungê, aqueles lá. Eu achei incrível, achei fantástico. Bom, pessoal, chegou aqui nosso amigo, qual que é o seu nome mesmo? Matheus aqui trouxe o nosso cafezinho aqui, né? Tá chegando com o nosso cafezinho expresso e o pão de queijo. Matheus, muito obrigado. Klaus, fica à vontade. Não, por favor, pão de queijo é muito bom. Com certeza. Eu pedi, se você quiser pegar um, fica à vontade. Tá? Cafezinho com a bolachinha aí, ó. A Mara que gosta desse biscuit. Quando a gente gravava aqui com a Mara é uma psicóloga, e aí ela sempre pedia uns biscuit extras. Obrigado. Obrigado. Bom, eu convido vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo a vir até aqui a Casa do Colono, experimentar o café daqui. A fabricação do café é própria. Eles têm a fazenda deles, que é tradicional, é uma fazenda passada de geração por geração. Então eles têm controle da qualidade do café desde lá do terroir até a xícara. Isso é um diferencial aqui, que a maioria das cafeterias acaba comprando, né, de pequenos produtores. E aqui não. Se você quiser saber um pouquinho mais de como é essa produção, como é que é esse cuidado que aqui o pessoal da Casa do Colono tem com o café e como é que ele é servido e tudo mais, assista aí um episódio que a gente gravou com o Dado, que ele explica tudinho. Vai aparecer o card aqui em cima, que ele explica tudinho como é o tratamento do terroir, o plantio, as variedades que eles têm, entendeu? Até o café chegar aqui na xícara. Vale a pena assistir esse episódio aí. Eu vou pegar aqui o meu pãozinho de queijo. E aí, depois que você se formou aqui no Brasil, você morou um tempo fora? Sim, essa parte do pós-doutoramento, logo depois do doutorado, eu fiz na Austrália e acabei indo com a família para lá, e nós vivemos cerca de 12 anos na Austrália, 3 anos na Flórida. No momento agora eu mudei com minha esposa de volta para o Brasil. Nossa, 12 anos na Austrália, legal, cara. E é bem diferente cultura, né? Tudo lá, né? Referente ao Brasil. Olha, é um país que tem uma área semelhante à do Brasil. Acho que é 10% de diferença, um pouco maior a Austrália. O interessante de lá é que tem uma população 10 vezes menor na mesma área. Então é um lugar que você é bem interessante, mas muito pouco populado. Você tem poucas cidades muito pequenas, mas muito interessante. O pessoal muito receptivo para estrangeiros, né? É bem interessante. Gostou do cafezinho? Excelente. Bom, né? Mesmo sendo muito de bom, máquina, muito bom café ele coado, ele é um pouquinho mais diferente do de máquina, né? Do expresso de máquina. Mas excelente. Tem uma frase do Naval, acho que é Naval Ravikant, que ele é um pesquisador e fundador do Vale do Silício, que ele fala que se você não consegue ser feliz com um café, você não vai ser feliz com um iate. Aí, bem falado. Aí eu tô sendo muito feliz com o café, o cafezinho bom. O Gustavo também, Renan, ele sempre fala assim que gosto não retrocede. Então quando você experimenta um café bom, dificilmente você vai voltar a tomar um café ruim. Que excelente café aqui. Muito bom, né? Dentro desse teu tempo, né, morando na Austrália, aí foi onde você conheceu a Viridis e acabou entrando para trabalhar lá? Olha, a Viridis, ela tem aqui, ela foi criada um pouco antes na Austrália, em Perth, né, que é em Western Australia, mas ela na época não tinha nada
só tinha projetos iniciando na área de níquel, alguns projetos que eles estavam tentando rolar. Aqui no Brasil, ela veio faz 3 anos. Então, agora virou 100% Viridis, a atenção da Viridis Austrália é 100% agora no projeto aqui em Poços de Caldas, né? Então, é o projeto principal dele, sendo que na Austrália só tem a parte do conselho administrativo, né? Que é uma empresa listada na Bolsa Australiana, uma empresa pública, por isso é extremamente transparente, né? Quer dizer, qualquer um pode comprar ações da Viridis na Austrália. Hoje em dia, passou dos 20% que a Viridis Austrália é de brasileiros. 20%. Grandes fundos aqui, como a Regia Capital, detém quase 17%, 18% da empresa. Então são empresas que investiram lá na Austrália, comprando as ações da Viridis, onde o projeto principal é aqui no Brasil, né? Poços de Caldas, né? E ela vai fazer 3 anos em setembro, se não estou enganado. É bem nova. Depois dessa notícia das terras raras, falando um pouquinho de mercado, né? As ações dela subiu muito. Vocês têm mais ou menos noção de porcentagem? Já subiu? O interessante do mercado, o mercado de ações lá. Esse mercado de empresas que lançam pequenos projetos de mineração para virar uma mina, não existe aqui no Brasil. Então você não tem dinheiro para fazer esse tipo de trabalho aqui. Na Austrália tem cerca de 800 empresas que a gente chama de junior companies, que são as empresas que são listadas na bolsa, elas captam dinheiro e, lógico, tem o pessoal técnico para desenvolver um projeto e ver se dá futuro. Cada notícia que sai, você é obrigado a publicar, porque a empresa é pública, ela tem que ser transparente, e sendo notícias boas, os valores das ações sobem, os australianos fazem dinheiro. Existe uma percepção aqui muito do australiano ou do canadense vir tomar nossas coisas. Não funciona assim. Na realidade, as empresas são construídas aqui com o capital de lá, o lucro deles eles já fizeram, então continuam fazendo. Para dar um exemplo, em fevereiro do ano passado, as ações da Viridis valiam cerca de 20 centavos dólar australiano, que isso deve dar uns 16, 17 centavos dólares americanos. De fevereiro para cá, a última cotação de ontem estava em 3 dólares e 70. Então, para cada ação que você comprou na Viridis na Austrália ano passado, você fez cerca de 3 dólares e 50. Então, lá já há uma celebração do sucesso da empresa e aqui, com isso, a gente recebe melhor o capital de lá para desenvolver o projeto, né, que é um projeto. Porque a gente está falando, lá o que vem no final, é dólar americano ou dólar? É uma questão de como os bancos se interagem, né? Mas a gente usa o dólar australiano de base, porque é o de lá. Sim. Então, o que vem sempre aqui em dólar australiano. Aqui a gente converte para demonstração para dólar americano, para o pessoal entender mais fácil. Mais fácil, porque o dólar é um pouco comercializado. Ele é mais fácil, o pessoal está mais acostumado. O dólar australiano vale um pouco menos, cerca de 25% a menos que o dólar americano. Só pra gente ter uma noção de... Eu pergunto isso, só pra gente ter uma noção da quantidade de dinheiro que acaba chegando no Brasil para investimento. Sim, o que está acontecendo? Nós estamos falando do projeto Terras Raras, né? Hoje em dia, o que a gente fez aqui? A gente recebeu os direitos minerais na região aqui, onde a gente viu que tinha potencial. Esses direitos minerais são o direito que o governo federal te dá para você pesquisar minérios. O subsolo é do governo, independente de quem detém a terra. Sim. Então, aí o governo te dá esse direito, e onde você tem que seguir as regras para, se você descobrir um depósito, poder minerar isso aí e pagar os royalties para o governo, né? Então, a gente conseguiu esses direitos já de empresas daqui, que eram para áreas de bauxita ou outros minerais, uma delas tradicional aqui. Catone, né? E a gente começou a adquirir eles e começou a pesquisar para terras raras. Então a pesquisa para saber se tinha, onde e quanto, vem sendo desenvolvida nos últimos 2 anos e meio. Esses 2 anos e meio nós investimos cerca de 200 milhões de reais em pesquisa, e agora nós estamos num ponto que
nós provamos que tem um minério, por sinal, uma das zonas mineralizadas em terras raras melhores no mundo. Mostramos quanto tem, aonde e quanto custa para retirar e quão econômico isso é. Então nós temos todo esse planejamento de engenharia feita, além do direito mineral que o governo dá para você explorar esse minério, você tem que ter a licença ambiental para fazer isso também. Nós recebemos uma licença prévia o ano passado, que é um processo bem longo também, de 1 ano praticamente, para você passar os dados para a agência do Estado de licenciamento e receber essa licença. Tudo muito caro, estamos falando em 3, 4 milhões de reais para conseguir essa primeira etapa, são 3 etapas de licenciamento. E agora nós estamos lançando em julho agora o relatório final de economicidade do projeto, chama Definitive Feasibility Study, que é o relatório que engloba toda a engenharia, todos os próximos 10 anos de atividade da empresa, que é o relatório que vai ser usado para financiar o custo do projeto que vai vir agora. O que nós gastamos até agora foi só para conseguir esses relatórios, licenças, determinar o corpo mineral. O custo da mina que vai começar a ser construído no final do ano agora, para o início do ano, vai estar na ordem de 356 milhões de dólares americanos, estão falando dólares americanos, que vão ser gastos nos próximos 2 anos para construir a mina e a unidade industrial, para ela começar a funcionar em 2028. Legal. Muitas das coisas que você falou, até mesmo de levantamentos e tudo mais, a gente já questionou isso com o Álvaro, né? Que ele foi o geólogo que acabou descobrindo. Ele é o descobridor aqui. Acabou descobrindo as terras raras, né? Aqui na região. Aí convido vocês, vai aparecer um card aqui em cima dessa conversa que a gente teve com o Álvaro, que é bem interessante. Ele conta aí desde o comecinho, né? Até as negociações com o Japão. E a parte geopolítica também, né, de interesse nas terras raras aqui em Poços, e até chegar no momento que estamos atual. Mesmo a Cerâmica Tony tendo em mãos esse levantamento todo de geologia, pesquisa, que eles fizeram no início, né, com o pessoal do Japão, tal, tendo mesmo isso tudo em mãos, vocês ainda gastaram tudo isso para poder fazer esse levantamento? Aí você tem que separar, porque a Tony, o Álvaro, grande amigo nosso, né, grande geólogo aqui, a Tony era detentora dos direitos minerais, e esses foram negociados com a outra empresa, que é a Meteoric, né? A gente adquiriu de um outro grupo, aqui, o Grupo Mineração Varginha, que vendeu. Então são duas empresas bem diferentes em áreas diferentes, né? Então achei que vocês também estavam eram detentores junto com a Cerâmica Tony também. Não. Então a atuação da JOGMEC japonesa, que atuou aqui por uns 3, 4 anos, eles pesquisaram e também gastaram cerca de 4 milhões de dólares aqui em pesquisa, nas áreas da Tony. E essas áreas foram para Meteoric. Né? E eles receberam esses dados já, porque a negociação não foi adiante com o Japão, né? Então esses dados se tornaram da Tony e foram passados para a Meteoric. A gente adquiriu áreas da mineração Varginha e eles não tinham dados nenhum sobre terras raras. Então a gente teve que começar do zero. Que tinham também terras raras? Antes de... Ou só foram pensar nisso depois que saiu as notícias? Só depois que saiu as notícias, realmente. Só depois que saiu as notícias. Porque foi o Álvaro que descobriu... cerca de em 2015, se eu não estou enganado. Aí teve essa atividade, atraiu a atenção do Japão, eles fizeram uma pesquisa. A negociação não foi adiante por problemas de contrato. O Álvaro explicou isso pra gente. Mas a JOGMEC japonesa, ela é uma empresa estatal e ela não publica dados. Então isso ficou guardado praticamente na negociação, ninguém percebeu. Toda essa atividade aqui. As empresas nossas, tanto a Meteoric como a Viridis, são empresas australianas na Bolsa Australiana. Cada atividade nossa é publicada. Então o mundo começou a conhecer o potencial aqui no momento que a gente começou a publicar os dados que estavam gerando. Entendi. E, assim, às vezes, se você não souber, também não tem problema. Mas você sabe, tipo assim,
Quais as empresas que são detentoras da exploração aqui de terras raras e qual detém o maior pedaço, maior fatia? Olha, a caldeira de Poços de Caldas tem 30 quilômetros de diâmetro. A parte interna dela, todo com potencial para terras raras. Está tomada por eu não sei quantas empresas. Quer dizer, você não tem... quando você tem uma área, a gente chama de área livre, é quando você vai numa área, uma certa área que você tem interesse de pesquisar, você vai no governo, na Agência Nacional da Mineração e pede aquela área para pesquisa. Aqui não tem área livre. Está tudo tomado por mineradoras. Então você tem a Alcoa, você tem a CBA aqui, você tem os Curimbabas, você tem... Então você tem uma rede de áreas aqui e elas não devem passar de 1.000 hectares, que é o tamanho nessa região máximo para a permissão de pesquisa, depois mina, né? Então é um emaranhado de centenas de áreas que estão aqui. E você tem que juntar um bloco que faça sentido para que você achou o minério dentro daquela área seja economicamente viável, né? Então você tem vários, a gente chama cluster, ou aglomerações de áreas que fazem sentido. A Meteórico tem muitas áreas, a gente tem bastante também. Eu acho que a gente tem um pouco menos que a Meteórico, não tenho certeza do número, porque a gente nem compara muitas áreas. Porque, para te falar a verdade, a gente tem tantas áreas que nós gastamos 200 milhões de reais em 13% das áreas que a gente tem. Em 13%? E vamos fazer uma das minas mais sensacionais do mundo agora. Quer dizer, o custo para você pesquisar tudo é tão grande que não importa o tamanho da área. Nós achamos as áreas certas e vamos ficar nela. 13% já é o suficiente no momento. Nós vamos trabalhar os próximos 10 anos em 300 hectares. É pequeno. É uma fazenda. Então, para o tamanho da área, o potencial que você tem aqui, não faz muito sentido o tamanho de área, porque chega um ponto que a gente está falando hoje em dia, o nosso projeto está falando com esses 13% em cerca de 40 anos de mineração, vai ter 40 anos de atividade. Se eu pesquisar mais 10%, eu tenho 80%, se eu pesquisar mais 10%, vai quase que multiplicando. Não é tão preciso assim, mas a ordem de grandeza é essa, né? A conversa que a gente teve com o Álvaro, assim, já me deixou, assim, perplexo com a grandiosidade e a qualidade, o potencial de crescimento, né? Eu brinquei que, assim, bem trabalhado, fazer o arroz com feijão bem feito, Poços de Caldas eu acho que poderia virar a capital do Brasil, questão de desenvolvimento, ponto estratégico, de tudo, né? Isso pode virar um boom. Em que momento que vocês perceberam que Poços de Caldas poderia virar um ponto estratégico do planeta? Foi bem lá no começo, né? Quando foi percebido porque logo no início você começa a perceber o que a gente chama de qualidade do minério. Qualidade do minério é o quê? Em qualquer lugar você tem minerais. No momento que você acha os minerais que você quer numa quantidade certa e que você consiga extrair elas e dê lucro, né, quer dizer, seja econômico, né, você começa a criar um depósito. E aí em cima disso você vai traçar uma engenharia para explorar isso aí, né? Então logo no começo você percebe o potencial disso aqui. E você compara com tudo que tem no mundo, né? Então logo no começo a gente percebeu que esse aqui era é um depósito mineral com as melhores qualidades para extrair terras raras no mundo. É simplesmente o melhor minério que a gente conhece do tipo. Isso agora o mundo está aprendendo agora a conhecer, nos últimos 3 anos. Hoje em dia a gente é considerado os melhores depósitos do mundo para esse tipo de terras raras. Altamente sustentável, que é fácil de minerar, baixo custo, né? Exato. O custo é muito baixo, a gente pode competir em custo com a China, que tem um padrão de ESG, de ambiental, governança muito mais, vamos chamar de, vou falar reduzido, mas eles não são tão sensíveis igual a gente aqui. E o que é bom rigorosos, aqui, digamos assim, burocráticos? Não é burocrático, realmente respeitando as questões ambientais, comunidades principalmente, toda essa... quando você vai fazer uma mina, você cria um impacto, como qualquer indústria. Sim. E você tem que respeitar todos
os vizinhos, a região, os impactos que vai causar. E o impacto tem que ser muito positivo, senão você não ganha nem a licença, seja ambiental ou do governo. Você não pode fazer qualquer coisa, né? Então você está dentro de uma legislação forte, que na China é um pouco diferente, porque lá eles puxam muito o lado de produção, até a qualquer custo. Eles veem mais o ganho. Né? Eles tiveram uma perda muito grande de regiões enormes, fazendo uma exploração predatória que contaminou, salinizou muitas regiões grandes. Eles não conseguem nem plantar mais nesse lugar. Então esse foi o custo que eles pagaram para ter um desenvolvimento rápido, mas perdendo muita terra, né? Quer dizer, contaminando muitas regiões. Isso eles estão corrigindo agora. A gente aqui nem pensa em fazer isso, não tem nem como imaginar fazer um trabalho desse que foi feito lá, né? Entendi. Na CNN se falou, né, lá no programa Mapa da Mina, que o maior problema, o atraso, teoricamente, para começar as atividades e tudo mais, é essa parte burocrática que vai e volta, não é uma coisa muito concisa, né? Tipo, não é muito, na real acaba não sendo tão objetivo, né? Qual a informação errada que muita gente detém, né, sobre terras raras, inclusive jornalistas e políticos, que às vezes acaba atrasando isso daí? Nós estamos falando de uma indústria nova. Se você teve lá em um momento o uso do carvão, entrada da eletricidade, os motores a combustão, nós estamos falando agora de usar a eletricidade para locomoção, produção sustentável, renovável, né? E as terras raras entraram nisso aí como um fator fundamental, porque das terras raras você faz principalmente, você tem terras raras do celular, você tem polimento, tem um monte de coisa. Sim. Mas o importante são os ímãs. Os ímãs por quê? São os ímãs que vão compor geradores eólicos e outros tipos de geradores, e isso converte energia eólica em eletricidade e os motores elétricos. Hoje em dia você tem drones, você tem carros com motores ultrapotentes, porque não é mais o ímã de ferrite ou aquele ímã, ele vai o super ímã de terras raras. Sim. Então isso aí é uma nova indústria que está se formando, extremamente complexa, porque as terras raras se acha muito, muito fácil, só que dificilmente elas são econômicas para você extrair. E o mais complexo das terras, elas são raras, achar elas, ou separar elas. Elas ocorrem muito junto na natureza, 17 elementos. Isso que eu ia falar, são 17 elementos juntos. São 17 elementos, né? São os lanthanidos na base da tabela periódica. Para você, quando você extrai, que nem no caso da argila, aquele Poços de Caldas, você recebe elas juntos, em quantidades diferentes. Separá-las é complicadíssimo, né? Então, essa é uma indústria que não existe no mundo ainda, a tecnologia existe. A China saiu 40 anos na frente nisso. Até o líder anterior da China, ele falava, o Oeste tem o petróleo e a gente tem terras raras. Eles investiram 40 anos nisso e hoje em dia detêm quase 70% da mineração e 90% da produção de ímãs do mundo. No mundo, o mundo inteiro está na mão da China. Foi aí, todo mundo achou uma maravilha que os chineses, eles criaram poluição lá que não vai acontecer aqui, é lógico, com a extração de terras raras, e criaram uma indústria complexa que hoje em dia domina o mundo. E no momento que a China entrou em discussões com os Estados Unidos começou a taxar a China falou que a gente não vende mais ímãs para vocês, ou terras raras. Isso bloqueou uma parte da indústria. Teve companhias de carros tendo que parar a produção por falta de componentes relacionados a terras raras, né? O que aconteceu? O mundo falou, temos que entrou em colapso. Temos que fazer temos que recuperar essa indústria. É o que está acontecendo agora. É impressionante essa corrida para recuperar 40 anos perdidos, né, para recuperar essa indústria. Então, é difícil avaliar o que vai acontecer até que em Poços de Caldas, com uma indústria mundial vindo aqui, a gente sendo líder de produção, a gente vai ser os primeiros no mundo a entrar em produção no caso nosso, se chama carbonato de terras raras, é o primeiro produto industrial da mina. Eu estou tentando aqui organizar, né, dentro das minhas perguntas e as perguntas que vai surgindo aqui na minha cabeça, né, em relação ao assunto, para ficar uma coisa mais organizada, tanto para mim entender a grandiosidade e como isso vai ser no futuro, né,
Porque isso engloba tudo, isso muda, geopoliticamente falando, isso muda tudo. Sim. Pega, tipo assim, a China, igual você falou, 95% detentora do mercado mundial, colocando agora poços como o principal. E fazendo a China, tipo assim, abaixar o ego. Tanto é que o Álvaro disse que a China já fez movimentos, né, de mercado, trabalhando bem no vermelho ali, e mesmo assim não vai chegar a competir com o que a gente tem aqui. É bem interessante. É bem complexo, né? É extremamente complexo, mas a gente também não pode pensar que isso aqui vai andar se não for muito bem feito. Poços de Caldas tem o melhor depósito, não tem dúvida, tudo bem. Nós estamos na frente da corrida mundial. Mundial por quê? Nenhum projeto entra em operação em menos de 5, 10 anos. Todo mundo no mundo está na mesma corrida. Aqui nós estamos na frente em tempo, por enquanto. Se a gente perder 1 ano ou 2 de atraso, uma África, um sul da Ásia... Vem e pega o controle. Vem e pega esse momento que está acontecendo aqui agora. Porque nós estamos falando de uma indústria que está surgindo. A gente vai dar fomento a uma indústria nova fora da China. A gente vai abastecer essas indústrias. Essas indústrias vão crescer, depois vem outros mineradores e a coisa vem, mas a gente fica na frente. Se a gente perde essa primeira bolada, você não é que você vai ficar em segundo lugar, você vai ficar sem lugar. Por quê? Entra os outros produtores, vai pegar essa primeira onda de industrialização, vai abastecer, vai crescer depois, o que sobrar vem para cá. Aí acabou toda a importância da gente se colocar como primeiro do mundo. Estou falando em termos Brasil mesmo. Uhum. Então, isso aqui é uma corrida, nós estamos, como eu falei, com 3 anos, completando 3 anos e vamos iniciar a mina em mais 2, gastando cerca de 400 milhões de dólares. Esse dinheiro nem existe aqui para você, esse tipo de negócio, porque a gente não tem garantias. É uma indústria nova, uma empresa nova, ela não tem garantias para pegar dinheiro do BNDES, por exemplo, porque a gente não tem como financiar. Então nós temos que buscar recursos fora. Muito bem-vindo, está vindo para a gente, está vindo para o Brasil ficar em primeiro lugar. É ótimo isso aí. E trazendo toda a atração da indústria para cá. Quer dizer, vai ter a mina, nós estamos fazendo a primeira parte industrial, que é produzir o produto, as terras raras na forma de carbonato, é um elemento químico, né? Uhum. Que vai ser negociado com várias entidades. A gente nesse momento não está procurando a China compraria tudo, tenho certeza, mas só que se a gente escolhe a China, vira um cliente só. Né? E de novo, a gente não entra na geopolítica, a gente é uma empresa, o motivo que a gente não vende para eles, porque a gente quer vários clientes. Você vai fazer um negócio, você não quer que fique amarrado num só. Lógico. Então, fazer vários negócios tem que ser Europa, tem que ser Américas, tem que ser Japão ou o sul da Coreia. Senão volta que já é. Exato. E a gente tem que ser os primeiros. Estamos sendo. Volto para a sua pergunta. O que pode atrapalhar? Teve recentes movimentos no governo federal com a PL 2780 que no início apareceram ideias complexas que se você está investindo, se você é um australiano, você está investindo num projeto aqui no Brasil, seu dinheiro você está botando lá comprando ações e você fica sabendo que vão estatizar o negócio, ou vão fazer né? Teve moratória de 1 ano para o governo pensar o que vai fazer, acabou. Seria fim de jogo. Então, não aconteceu. A gente teve boas discussões do governo, o governo tem dado boas demonstrações de que quer que aconteça aqui. Precisamos da ajuda do município, do estado, da federação, todos têm que ajudar, senão não acontece. Então, está caminhando muito bem, está em discussão essa nova lei que está sendo regida pelo Arnaldo Jardim, né, pelo deputado, e estamos dando todas as notas para eles para que a lei seja boa para o Brasil, mas que não afugente o capital, que isso seja favorável para ambos os lados. Todo mundo tem que saber, não existe esse dinheiro no Brasil para fazer esse tipo de coisa. Nós conseguimos atrair muito esforço, o investidor australiano confiando no trabalho nosso aqui, na qualidade, na segurança jurídica do país, que se houver qualquer demonstração ao contrário, o capital some. Você acha que essa cultura brasileira, esse jeitinho, né, acaba demonstrando que, tipo assim, volta naquele jeitinho brasileiro de querer ganhar um pouco mais em cima
das outras pessoas. Isso atrapalha muito a parte de negociação, que faz o Brasil ficar atrasado. Cada país tem sua particularidade. Porque o que eu percebo isso aqui no Brasil é que você tem uma novidade dessa, que coloca o Brasil como um primeiro no mundo. Pode transformar o Brasil numa questão financeira como em primeiro lugar, coisa que você nunca imaginou. Você tem sempre a briga lá dos três poderes, né? Estados Unidos, China e Rússia. Aí você coloca o Brasil no mapa. Expõe-se. E aí você vem o jeitinho brasileiro no meio dos políticos querer ali, vamos virar estatal, vamos não sei o quê. E aí acaba, poxa, o Brasil ficando lá embaixo de novo, por causa de uma mentalidade. Exato. E tivemos vários exemplos disso. Já houve aqui no Brasil vários exemplos de intervenção na área de mineral. Então, hoje em dia está se falando em soberania. Né? Poxa, os Estados Unidos quer comprar todo esse produto, ou você não deve vender esse produto, eu quero a indústria aqui. A indústria vai chegar aqui, nós estamos trazendo, a Viridis mesmo está já propondo mais fases industriais prontas para vir aqui a partir da mina funcionando. A Viridis já está aqui não só com a parte de mineração, mas está com uma parte de produção também. Exato, né? Vocês vai duas empresas aqui, né? Nós temos a Viridium, que é uma joint venture, que ela traz a tecnologia da Ionic, que é a tecnologia de refino, a separação dos óxidos, e reciclagem, que é o final da cadeia. Os ímãs velhos, de geradores velhos, você não pode mudar o ímã e usar de novo, você tem que destruí-los, criar quimicamente, gerar o óxido de terras raras de novo e ele entra na cadeia de produção. Reciclagem, tecnologia nossa hoje em dia, único na América do Sul. Vamos instalar a planta demonstrativa o ano que vem, já no distrito de Poços. Então, está acontecendo tudo. O que acontece muito é a falta de conhecimento de pessoas que veem essa oportunidade e falam, não, é que nem você fala, você quer minerar ferro, mas eu quero que você produza o carro. Não funciona assim. Então, tem que atrair a cadeia, o governo tem que criar um ambiente favorável para esse capital, essa tecnologia, essas indústrias virem para cá e não ficarem lá fora. A gente está criando o caminho e vamos crescer, não temos dúvida. Mas se não é um ambiente favorável, é complicado. E todo mundo, hoje em dia, com essa geopolítica, todo mundo fala em terras raras, está na TV. Então, no final tem muita coisa rodando por aí que não tem nem nada a ver com essa estratégia. É simplesmente o cara bombardeia, solta alguma notícia, um factoide, um fake news, falando terras raras e pronto, apareceu. Então aí todo mundo apoia. Não vou dizer que é jeitinho brasileiro, isso existe em todo lugar no mundo. De uma maneira ou de outra, em um nível ou outro existe. Né? Isso é uma coisa... Tem que conviver com isso. A gente tem que provar só que a gente está trabalhando bem, certo, e pronto. O que vocês já descobriram sobre Poços de Caldas, né? Que a própria cidade nem imagina ainda? De novo, nós estamos trazendo uma revolução industrial nova. Quer dizer, o que vocês veem, carros elétricos andando por aí, tudo vai depender desse material que vai sair daqui com uma excelência econômica de alta qualidade. Eu brinco, quando eu faço apresentações lá fora, 2 anos atrás, todo mundo falava quando ia apresentar, se tem o depósito em Poços de Caldas. Hoje em dia o pessoal fala Poços de Caldas lá fora. Fala corretamente. Fala corretamente, por quê? Atraiu atenção. O hotel que a gente está aqui em Poços de Caldas está lotado de pessoas que vieram visitar a inauguração da nossa planta ontem. Foi ontem? Foi ontem, dia 28, inauguramos a maior planta demonstrativa para extração de terras raras da argila fora da China. É a maior do mundo. A gente não compara a China porque a China já tem ela é o maior parque tecnológico. Mas fora de lá, está aqui em Poços de Caldas agora, foi inaugurada ontem, tivemos uma presença de, Comissão Europeia, França, além da Comissão Europeia, França, Alemanha, Reino Unido, todos vieram para prestigiar esse evento. Fora os potenciais compradores dos nossos produtos, pessoal do governo. Olha, foi um evento fantástico
e lança o primeiro chegada de um centro de pesquisa aqui que vai ficar lá para pesquisa, vai estar ligado com universidades, vai estar ligado à nossa planta futura, lá que nós vamos testar os processos, refinar, testar novos minérios, treinar o pessoal e fazer pesquisa. Está aqui em Poços. Qual é o tamanho da planta? A planta ela está num terreno de 5 mil metros quadrados, tem um galpão que deve ter seus 1.600 metros, né, que é mais ou menos o que tem a planta lá dentro. Quer dizer... Lembrando que isso é uma planta piloto. Isso é demonstrativa. Ela não produz comercialmente, ela só refina os testes, gera os produtos para os clientes avaliarem. Os clientes vão dar não só nota, como vão pedir especificações, mais pureza, menos pureza, eu quero que você faça assim, eu quero que faça assado, para quando construir a planta comercial, já cada um vai sair na rota. Não é uma coisa que nem minério de ferro que você vende para quase qualquer um. Você tem que ter um produto direcionado para cada indústria que está sendo construída ainda. Não estou falando de uma indústria que está lá já esperando. Nos próximos 2 anos, França, Estados Unidos estão se virando para construir a indústria para receber esses produtos. Para poder fabricar. Então é um ambiente muito sensacional, muito anormal. Você está vendendo um produto, né, que não tem uso ainda. Não tem uso, digo. Não tem onde você colocar para virar um produto final, que vamos dizer que seja o imã, né? Isso não existe ainda. Ainda não existe. Está sendo criado junto com a mina. Isso é bem interessante. Nossa, é surpreendente, né? Quanto mais você vai falando sobre terras raras, mais surpreendente a cadeia em si, o mapa, né, industrial disso, daí em torno disso é gigantesco, é monstruoso mesmo. Você, particularmente, como diretor, né, de mineração, você consegue ter uma visualização, tipo, do que pode se tornar e como você veria essa planta assim de uma forma ideal, assim, industrial, vamos pôr de Poços, região, por exemplo, daqui 20 anos, o ideal seria que Poços estivesse assim, tipo, empresa X, Y, Z e tal. Você tem essa visão já em mente? É muito difícil você ter essa previsão do que deve vir para cá. Não vou nem falar pode, mas deve realmente vir, porque a planta que nós estamos instalando aqui até 2028, ela vai produzir o carbonato de terras raras com especificações químicas certas para cada cliente. A intenção da empresa é nos primeiros 5 anos, depois de 5 anos de produção, dentro dos 5 anos primeiros de produção, a gente vai ter pago o projeto e vamos ter capital para começar a construir a parte de refino, que é pegar o nosso carbonato, o carbonato de terras raras que nós vamos produzir, que está com as terras raras misturadas, é onde você vai separá-las, para ficar pronto para fazer as ligas metálicas, né? A gente chama do refino. Essa tecnologia a gente tem através da Viridium, então a gente instalaria outra planta de cerca de 200 milhões de dólares. A nossa planta principal vai ter provavelmente cerca de 500 empregados. O que você... isso afeta, em termos de mineração, normalmente cerca de 3.500 pessoas na região, né? Fora os fornecedores, porque nós vamos ter caminhões, vai ter especialistas em caminhões, vai ter caldeiraria, muita coisa relacionada ao projeto. Chega às universidades com projetos novos e tudo mais. Começa a se instalar uma série de negócios, desde hotelaria, tudo ao redor de um projeto desse. É tão complexo que a gente acabou contratando uma consultoria em Belo Horizonte, chama TSX, que ela criou, a gente está patrocinando eles para criar uma agência de oportunidades aqui, com especialistas que já fizeram isso em outras cidades mineiras, quando você instala uma entidade grande dessa, para dar os números, até para a administração local, as outras prefeituras ao redor, que eles não têm os números exatos de o que está acontecendo com a saúde, com a indústria, qual é o gargalo, qual é a oportunidade na região, e coloca a gente no meio. Quando coloca a gente no meio, eles começam a perceber as oportunidades vão surgindo. Essa agência vai ter um conselho aqui na cidade, conjunto com a gente,
e vai passar essas oportunidades tanto para a administração local, como para as empresas que querem chegar aqui para participar disso. Então, literalmente, respondendo a sua pergunta agora, a gente está fazendo um grande trabalho ao lado para preparar a cidade e a região ao redor para receber as oportunidades de maneira correta, para não haver estrangulamento e para o pessoal ter a oportunidade de participar de todo esse evento, né? O olhar de várias empresas querendo vir para Poços deve estar muito grande, deve estar assim, o tempo todo recebendo, acho que a prefeitura, o estado, o governo, recebendo notificações tipo, queremos ir e tal, para poder se instalar aqui o quanto antes, né? Vendo essa oportunidade. E nisso precisa olhar Poços como realmente olhando assim de cima, né? Aonde vai se instalar cada coisa, em torno, né, dessa área, porque a cidade em si não pode perder o espírito que ela tem, né? A identidade dela, né? E senão acaba se tornando aí uma cidade que é turística, vai se tornar uma cidade extremamente empresarial, né? E aí a gente está falando também de faculdades que vão acabar querendo crescer aqui por conta dos cursos. Vê um monte de coisa, mas vê bem, se você pegar a história de Poços de Caldas mesmo, é uma cidade que cresceu na base de mineração. O histórico de minerário aqui tem cerca de 100 anos. Antes do turismo, antes dos cassinos até. Já os Stone tem 100 anos de produção aqui de argila, eram tijolos antigamente, telhas, e depois foram passando para coisa mais tecnologicamente mais refinada. Veio uma indústria grande, eles têm uma indústria enorme aqui dentro dessa cidade. Então, o turismo, a beleza da cidade, sempre foi, em paralelo, vivendo muito bem com a mineração. Você pega a Avenida João Pinheiro, a principal avenida da cidade aqui, foi construída à base de bauxita, com lucros da bauxita. Então, o dinheiro que entrou na cidade, estruturou a cidade, criou a beleza na cidade, muito veio da mineração. E aí, ao redor, se instalou um parque tecnológico, que você vai no distrito industrial, você tem grandes empresas lá, algumas ligadas à mineração, outras não, mas tecnológico, que veio todo nesse embalo. Então, eu vejo hoje em dia a cidade lucrando ainda mais com uma nova mineradora, a parte da bauxita, que tem uma tradição de quase 70 anos de mineração, que está acabando. Os depósitos estão exaurindo. Entra uma nova onda, mas muito mais tecnológica. Então, o desenvolvimento da cidade é inevitável, todos esses aspectos. O cuidado tem que ser tomado para que todo esse desenvolvimento seja para manter e melhorar o que tem aqui. Mas é um desenvolvimento, não tem dúvida. Sim. Terras raras, né, a gente fala, é o novo petróleo do Brasil. Pode-se dizer assim, né? O Brasil está prestes a enriquecer, né? Ou ele pode repetir o mesmo erro de exportar riqueza bruta. Isso de vocês terem duas empresas, né, que é a de mineração e a parte de separação aqui, é uma demonstração de que tem a oportunidade de corrigir esse erro que sempre ocorreu? Olha, eu acho que chamar de erro, eu não colocaria dessa maneira. A gente, por exemplo, melhor couro, a gente exporta, vai para a Itália, não sei o que, e devolve para a gente em produtos finais de 15 mil reais. A gente está falando petróleo, vai para fora, um petróleo bom, a gente exporta e a gente compra de volta bem mais caro. E a parte das terras raras, o medo, né, dos brasileiros é justamente cometer esse mesmo erro, de exportar a matéria bruta e a gente acabar comprando ela mais cara, igual os carros mais caros. E vocês, Davirides, vindo com essas duas empresas, fazer aqui, criar a cadeia inteira aqui, a gente fazer o inverso dessa vez? Não dá para pôr o carro na frente dos bois, não tem jeito. Você tem que começar os processos. Então, que nem no caso das terras raras, nós temos que ter as minas. Se a gente não tiver as minas agora, rápido, esquece, a gente não vai ter mais. Você perde o bonde. Estamos trazendo a parte industrial, não tem dúvida quanto a isso. Cada momento é feito. Se você pega a parte de ferro que a gente exporta como commodity, né? O que o pessoal fala em termos de exportar commodity, né? É igual você
exportar o grão de soja ou o minério de ferro. No caso da mineração, você fala assim, minério de ferro você está exportando. Tem pouca mudança industrial nele ou quase nenhuma. A gente vai estar exportando o carbonato de terras raras, que vai ser extraído do minério, que é a argila. Você tem um processo complexo de remover essas terras raras da argila. A primeira fase industrial está sendo colocada aqui. Ficam mais 4 para você chegar no imã. Segunda fase é o refino, que nós estamos trazendo agora. E desculpa, eu falei 4, mas tem um quinto que é a reciclagem, que é a tecnologia nossa, estamos trazendo agora. Já tem também. A gente participa do projeto Magbras aqui no Brasil, que chama o projeto do imã, do minério ao imã. Que é uma associação de universidades, do SIC Senai, que tem uma fábrica de ímãs em Lagoa Santa, semi-industrial, pronta para receber, já está recebendo o nosso óxido de terras raras, que a gente já em fase de testes, a gente mandou ímãs velhos lá para a unidade na Irlanda, que é da Ionic, né? E eles nos mandaram de volta os óxidos de terras raras, que começa a ir para esse projeto, que já vai estabelecer a próxima fase da cadeia. Estamos dando todo esse... Não é nem dando, nós estamos procurando trazer essa cadeia para a empresa, como interesse empresarial, e o que é a intenção do país. O governo tem que criar uma atmosfera boa para isso, porque essas tecnologias, muitas vêm de fora, temos que criar uma atmosfera. O pessoal que vem de fora fala, eu vou botar essa tecnologia no Brasil, porque é melhor. Nós temos tudo aqui, nós temos infraestrutura, nós temos pessoas, universidades, tudo ótimo aqui. Você não pode ter uma política que afugente essa ideia. Então depende muito do governo de atrair isso aí. Se hoje em dia exporta muito commodity de ferro, é porque o governo não conseguiu atrair a siderurgia para cá para ser competitiva como alguém com a China. Entendi. É um problema de mercado. Não conseguiu. Eu vou falar da culpa do governo, não só ele, mas não houve ambiente para as grandes siderurgias crescerem e acompanharem o consumo mundial. China estourou. Você tem vários tipos de commodities que são exportados direto. A Austrália vive à base de commodity. Ela não tem nem siderurgia lá. Sim. É errado? Não dá para falar. Eles vivem muito bem disso. É uma fonte que vai terminar. A visão deles. Né? É a visão deles. Funciona muito bem para eles. Eles, se pudessem, eles iam colocar a indústria lá também. Mas a própria estrutura deles é tão cara que eles não têm ambiente para alguém instalar, seja uma siderúrgica lá. Uhum. Então eles têm que exportar o commodity. A gente tem muito mais potencial para isso. Agora, como você vai controlar isso, como você vai atrair, de novo, o ambiente que você vai criar ao redor para atrair esse tipo de coisa. Segurança jurídica, incentivos. A China não está ali à toa, não é porque os produtores são bons, mas o governo lá dá tudo. Quando ele fala, vamos ser os melhores terras raras do mundo, o governo põe o dinheiro na frente. Ele abre as portas, né? A gente não recebeu nenhum dinheiro do governo até hoje. Nós estamos faz 3 anos, melhor produto do Brasil, tudo. Todo mundo ajudando, dando prioridade para a gente, Estado, o município ajudando, o governo federal ajudando, mas fundos, verba do governo, muitas promessas, vai ter no futuro. Mas só promessa. Não, vai acontecer. Uhum. Mas se a gente fosse esperar, ia levar anos. Tchau, já teria perdido o bonde de novo. Né? Dentro disso daí existe uma guerra silenciosa, né? Por trás, né? Silenciosa para ter, né, esses minerais aí estratégicos. Vocês sentem uma pressão internacional acontecendo ali nos bastidores? Nós somos extremamente assediados por governos, em termos de queremos o material de vocês. A gente é uma empresa. Quem paga bem, quem é o melhor parceiro? A gente vai escolher o melhor. Eu vejo como um assédio muito bom para quem está construindo um negócio. Você tem, de repente, governos oferecendo, que nem os Estados Unidos, eles oferecem um preço, chamam floor price, um preço mínimo. Você faz um contrato com a empresa lá nos Estados Unidos que vai comprar o produto nosso, se o produto cair de preço abaixo de um nível, o governo
completa o nosso pagamento. Quer dizer, isso parece um absurdo, mas é o atrativo. Eles vão atrair nosso produto com uma coisa dessa. Eu vou querer fazer um contrato com eles. Isso é o ambiente para se atrair essas coisas. O Brasil não tem ambiente nenhum. Nesse nível. Não, e não tem ambiente nenhum industrial para usar o nosso produto agora. A gente vai ter que trazer essa indústria. Lá fora já tem. Eles não têm o depósito, que é o nosso grande trunfo aqui, e com isso que a gente quer atrair isso também, né? Mas lá fora, como eles não têm o depósito, eles criam ambientes para atrair teu produto. O que é bom para o nosso negócio, é bom para a cidade, bom para o estado, bom para o país. De novo, a gente tem uma indústria mais bem estruturada, rentável, onde todo mundo se beneficia, né? Sim, você falou até mesmo agora que o Brasil tem tudo. Tem o local, tem pessoas, tem tudo, tem estrutura, enfim. Mas você acha que o Brasil tem inteligência estratégica para não virar só um fornecedor de matéria-prima? Tem de sobra. Tem de sobra e outra coisa, a gente hoje em dia, a gente tem legislações ambientais, de trabalho, entre as melhores do mundo. Esse produto é o produto que vai virar essas terras raras, vão virar esses ímãs, vão para os carros que vão ser usuários no mundo inteiro, ou os geradores. Nós temos condições de dar a rastreabilidade desse produto. O nosso produto é feito com condições ambientais de classe mundial, governança, cuidado com o meio ambiente, principalmente, comunidade, tudo. Tem uma rastreabilidade que nosso produto vai ser favorável. Se você comparar com Mianmar ou Laos, onde eles também produzem um pouco de terras raras lá, eles querem entrar no jogo, mas eles não têm essas condições de trabalho e tudo mais. Entendi. Então, a energia que a gente vai usar na nossa planta, que é toda elétrica, é 100% renovável aqui em Minas. Ela vem só de fontes renováveis. Quase ninguém no mundo tem isso. Então, o produto daqui vai ser de excelência, com um selo de rastreabilidade fantástico. Temos a tecnologia, temos as pessoas. A planta nossa é toda nacional, não tem quase nada importado nela. É feito aqui. Mas vocês estão enfrentando já a dificuldade de achar profissionais na área? Porque assim, hoje a gente vive uma crise de mão de obra. Isso não sei se é global, mas aqui no Brasil isso está em todas as partes, né? Não tem mão de obra mínima qualificada. E vocês já enfrentam isso? A gente não só enfrenta, como a gente já cria um ambiente melhor. A gente está relacionado com o Senai, já estamos preparando treinamento, já fizemos grupos treinando o pessoal aqui. Estamos muito ligados com universidades aqui em Poços e outras. Nós estamos agora trazendo ligações com universidades na Austrália, Alemanha, todos interessados em... É um centro de pesquisa que nós temos aqui, já visando formação de pessoal para daqui a 2 anos a gente ter qualificações. É porque vocês vão ter que criar meio que uma cadeia, né? Tipo assim, beleza, você tem a matéria, mas tem que educar para poder trabalhar, tem que formar as pessoas para trabalhar, e isso em todas as cadeias. Exatamente. Vai mudar, acho que a grade educacional das universidades, então acho que vai acabar mudando. Vai, de novo, papel do governo criar ambiente para isso. Sim, escola, não dá universidade, pra uma empresa fazer tudo isso. Não dá, mas a gente incentiva, a gente procura ajudar. Nós temos, por exemplo, o curso de Química aqui na Universidade Federal aqui de Poços, Unifal, né? O curso de Química, hoje, a partir do ano que vem, ou desse ano mesmo, quando começar a ter uma troca com o nosso pessoal da nossa planta demonstrativa, vai começar a criar linhas de químicos voltados para terras raras. E aí vocês já vão começar com a implantação tipo da indústria 5.0? Que seria justamente essa ligação da empresa junto com a universidade, uma coisa meio que de formação já dentro da empresa? Eu falei da minha formação, eu tenho minha parte acadêmica e eu puxo essa parte. O interessante, você está vendo uma empresa sendo criada aqui por uma gerência brasileira. Lógico, nós temos nosso conselho na Austrália e lá... Quando a gente faz uma ligação com a universidade aqui, não é a Austrália que está mandando, vocês têm que ligar na universidade. A gente manda para lá, gente, vamos fazer esse projeto com tal universidade.
vamos fazer esse negócio ali, vamos fazer esse projeto com a comunidade assim, assim. A gente manda, justifica, Austrália, ok, fazemos aqui. Então, acontece aqui e pela gerência nossa aqui, a minha, o nosso diretor executivo aqui também, que é o José Marques, ele também é doutor em geologia, nós temos uma ligação grande acadêmica. Então, a gente naturalmente já atrai esse tipo de relação. Vai ter uma série de propostas em cima disso. Não estou falando que é fácil, é prazeroso, é ótimo fazer isso aí, porque a gente consegue toda essa parte que a gente gosta de fazer mesmo, realmente atrair esse pessoal mais novo, estar formando, indicar os cursos certos onde eles vão ter bons empregos. Voltando ao químico aqui de Poços, o químico de Poços, que era, eu não sei, ele era voltado para áreas mais outras indústrias, agora ele pode ir para a área de terras raras, ele tem um lugar para aprender, para pesquisar, ele vai ter emprego fora do Brasil. Porque nem tem essa formação. Eu tenho uma amiga minha, até ela trabalha na Vale, ela é mineradora e tal, essa parte assim, e ela saiu daqui de Poços justamente para ir para lá, porque ela até trabalhava na Tony. E é uma oportunidade não só para ela, como para os outros, de voltar para sua cidade e com uma oportunidade atrativa de trabalho, né, até financeiramente maior do que, por exemplo, se trabalhar na Vale, que eu acho que seria o patamar mais alto da parte de mineração. Uma empresa grande, né? Mas eu vou dizer assim, eu não vou saber te dar um número, mas a gente deve estar na casa da dezena de pessoas que trabalham com a gente que voltaram para Poços. São pessoal que era Alcoa, CBA, que em algum momento teve que sair por algum motivo profissional, alguma crise ou alguma oportunidade, estão voltando. E o pessoal fica muito feliz de voltar porque tem uma empresa muito bem estruturada para receber eles, né? Então a gente tem atraído muitas pessoas que saíram de Poços e estão voltando, mas vão ter que formar mais. Nós estamos falando em 2028 em 500 empregados. Todos vão ter alguma espécie de treinamento. Se a gente não prepara isso nesses próximos 2 anos, a gente não é anunciar no jornal e chamar os caras. A gente tem que estar. Isso está correndo. Hoje em dia a gente já está com 70 pessoas, cerca de 70 trabalhadores lá dentro. Só nessa parte de pesquisa, migrando agora para a parte de construção. Né? Uhum. Durante os 2 anos que a gente vai estar construindo, 1.500 a 2.000 pessoas vão estar envolvidas. A regra, até a direção da nossa empresa é 80% tem que ser aqui para Poços e região. O que for possível a gente vai pegar do pessoal, treinar, fazer o possível. Por quê? Vamos favorecer a nossa região, que é o mais importante. A outra, é caro você trazer gente de fora. Sim. Então, as duas coisas convergem para a mesma linha. A região que vai se beneficiar ao máximo, né? É isso, a gente está falando de uma só empresa, né? Você está falando aí de 1.500, 2.000 pessoas de uma só empresa, fora as outras também, né? Agora outro ponto, se você morasse ao lado da mina, né, com a sua família, qual seria a sua maior preocupação real? Olha, voltando, qualquer indústria é um impacto, não temos dúvida, e a ideia é que esse impacto seja progressos, traja muito mais benefício que qualquer malefício, coisa, né? Contrária, né? Lógico, malefício. O empreendimento é extremamente sustentável. Eu trabalho faz quase 40 anos com geologia e mineração. É um empreendimento que não usa explosivo, não usa britagem, não usa moagem, não usa produtos agressivos. É um grande movimento de argilas que você lava, remove as terras raras com sal e você neutraliza aquela. Neutralizar significa tirar qualquer elemento que você tenha adicionado e ela volta para a cava. Você nunca vai ter uma cava grande igual às minas tradicionais. É um dos projetos de mina mais bonito que eu conheço em termos de sustentabilidade e baixo impacto, para o tamanho que é e para o que representa. Quem morar do outro lado da rua da mina vai perceber pouco, porque a região até que vai ser mais afetada, impactada pela proximidade, a zona sul de Poços, convive com a Alcoa do lado faz 70 anos. A Alcoa desenvolveu essa parte. A gente está do outro lado agora, vamos desenvolver mais ainda. O que você tem que ter controles? Vai ter controles de ruído,
poeira, vai ter controles de água. Os impactos que você vê, o impacto visual é controlado. Vocês vão estar trabalhando em zonas mais baixas, que visualmente não impacta muito. Vai ter cortinas de árvores e tudo mais. Igual, usa o exemplo da Alcoa, que fez com excelência aqui, vivendo 70 anos, em total harmonia com o município, só trazendo coisa boa. Sim. O modelo é o mesmo. Só que a nossa produção, a nossa indústria é menos agressiva ainda. Menos agressiva ainda do que a Alcoa. A gente não tem barragem de rejeito, a gente não usa soda. O produto, por exemplo, de precipitação no nosso carbonato é um carbonato de amônia que é usado para deixar biscoito mais... Amônia? Amônia usa no cabelo. Você usa no cabelo, você usa no fertilizante. Então, se você comparar o agro que está no lugar onde a gente vai estar trabalhando, o pessoal planta batata, cenoura lá, isso gera poeira. Quando você está no plantio, passa o vento, você está gerando poeira. Uhum. Eles não têm a obrigação de controlar isso. A gente tem. A gente não pode gerar poeira. Até mesmo no plantio, por exemplo, calcário. Você vai jogar o calcário na plantação lá de café, não sei o quê, que gera um poeirão, que Exato. até a gente fala que essa poeira, se vai pro lado do vizinho, o melhor calcário está indo pro vizinho. Isso incomoda. A gente não pode fazer isso. Não pode, porque tem controles muito estritos em cima de uma indústria de mineração. A água que o plantador está usando nessas regiões, ele pede uma outorga e bombeia do açude, até o mesmo que a gente vai usar. Me fala quantos litros ele usa por dia. Não tem controle. Não tem controle. O nosso é controlado metricamente. A gente tem que dar fim. E nós temos que reciclar. A nossa indústria recicla acima de 75% da água, vai ser até um pouco mais, para manter o troço todo em harmonia. A gente vai ter dinheiro para isso, que é importante. E toda essa parte é monitorada. A licença ambiental que a gente pediu, a gente ficou 1 ano trabalhando, levantando dados para entender como é que é a região onde a gente vai trabalhar, porque não adianta você falar que eu vou cuidar da área se você não sabe como ela estava antes. A administração local, prefeitura, a comunidade não sabia se tinha poluição, se tinha contaminação, se estavam danificando rios ou córregos ou nascentes. A gente controla isso tudo agora. Entendi. Semanalmente, para ter o selo que eu não vou perturbar aquilo, eu não vou perturbar aquele ambiente, e eu vou continuar monitorando. Então, voltando à sua pergunta, a preocupação de morar do lado é mínima. A minha preocupação vai ser, a região deve valorizar, vai ter mais movimento de gente, vai ter mais comércio, vai ter mais escola, vai vir mais dinheiro para a região. Quer dizer, é um impacto, nunca negar isso, mas o impacto bom vai ser muito melhor. A gente não pode incomodar a comunidade, por lei, a gente para a operação se incomodar com a comunidade da maneira que o pessoal pinta às vezes. Né? A gente não pode fazer um negócio ilegal. O que não é legal, a gente não tem jeito, a gente não faz. Dentro disso daí, já teve em algum momento que algum morador ali da Zona Sul, né, que vai estar próximo dessa mineração, te fez alguma pergunta que te deixou sem resposta ali no momento? Não, nunca. Nunca deu. Muitas perguntas. É muito difícil levar. A gente tem feito campanhas em várias mídias para explicar o que está acontecendo. Então, muitas perguntas, sem dúvida. Né? Tivemos uma audiência pública muito grande aqui em Poços, né? Veio toda a comunidade. Então, muitas perguntas. De novo, tem muita gente usando isso para se promover. Então, há criações até de terrorismo, que a gente chama. Teve gente aí falando que a gente vai contaminar águas, que a gente está destruindo nascentes, que é total falta de verdade. Né? Isso cria de vez em quando ondas de perguntas que a gente tem que ir lá e esclarecer. Falar, não é assim, não faz assim, o nosso trabalho é assim. Então é um trabalho constante de informação, a empresa é extremamente aberta a todos para ir lá aprender e receber as respostas, né? A gente tem que fazer isso. Os que criam terrorismo, esses não vão lá conversar, porque senão eles perdem o argumento. Que nem eu falei, não fica pergunta sem resposta. Quem quer usar isso aí para se promover, ele não quer saber as respostas.
Então, esses nunca vão lá. Eu tenho vários exemplos aqui de chamar de ativistas, Sim. que querem se promover e eles não vão na empresa para saber essa resposta, não. Eles querem criar terrorismo para movimentar o nome nas redes deles. Sociais e tudo mais. Lógico. Dentro disso, igual eu te falei, eu coloquei lá, né, essa semana para as pessoas mandarem as perguntas. E você até acabou respondendo aí algumas, que é o maior medo, a maior preocupação do pessoal é sobre o meio ambiente, de fato. Tem um amigo meu que colocou lá, o Nathaniel, ele colocou uma pergunta assim, até um pouquinho extensa a pergunta. Remédio tem como objetivo curar, né? E tem contraindicações. Tecnologia criada para trazer melhorias podem ser usadas para prejudicar o mundo. No caso da exploração das terras raras aqui na cidade, quais seriam as contraindicações, as causas conhecidas que podem acontecer e prejudicar o meio ambiente e a região? Junto a isso, quais as medidas serão tomadas, né, para evitar a contraindicação? E por último, caso no processo de exploração algumas dessas causas venham a se tornar reais, qual o plano de contingência? Afinal, esse cenário precisamos de planos de ação e de prevenção. Isso, veja bem, é uma pergunta. Obviamente eu não conheço o Nathaniel. Que eu tenho certeza que se o Nathaniel fosse da área de meio ambiente, não dá para fazer pergunta dessa maneira, porque a resposta está toda nos relatórios que nós entregamos à Fundação do Meio Ambiente. E a Fundação do Meio Ambiente, que rege o nosso licenciamento, eles resolveram essas questões todas. Para cada ponto, isso está acontecendo ainda agora. Nós recebemos a licença prévia ambiental e agora nós aplicamos para a licença de instalação, que é a construção. Toda a engenharia vai lá. Eu estou falando de milhares de páginas, um absurdo de engenharia que a FEANA, que é a Fundação Meio Ambiente do Estado, eles analisam todas essas questões que ele colocou. Então, todas as respostas dele estão lá no nosso website. É complicadíssimo, mas as respostas estão lá. Cada mitigação, cada potencial problema que possa ocorrer, ele tem que estar resolvido antes da construção, antes da gente receber a licença. Não é uma questão que a gente vai lá fazer uma tentativa e erro. Hoje em dia, a Fundação Meio Ambiente, ela conhece extensivamente o que é uma operação dessa. Eles sabem exatamente, com todo respeito ao Nathaniel, muito melhor que ele, o que pode e o que não deve acontecer. A gente não pode começar a operar se não tiver todas essas mitigações colocadas. A gente não vai experimentar. A gente vai realizar tudo dentro de uma linha que já é pré-estabelecida de riscos, contramedidas, mitigações. Isso vem tudo com o estudo da engenharia do nosso projeto, que é ultra complexo. Ultra complexo por quê? Porque se fosse responder item por item o que vai acontecer no empreendimento desse, quais são as mitigações, os controles de riscos, o cuidado com o meio ambiente, a contínua evolução disso tudo, o seu programa ia ficar extenso, é gigante. As respostas estão todas lá com a Fundação do Meio Ambiente, foram dadas todos os questionamentos foram feitos, cada item foi analisado. Eu estou falando de relatórios gigantescos. Para resumir, antes de se implantar a empresa, esse estudo já vem sendo pensar, né? Se a gente fizer isso, der errado, a gente tem que fazer isso. Exatamente. Então, é por isso que a importância da agência que regula. É ela que cuida. Não no caso do nosso meio ambiente, é a agência estadual. Se a gente, por exemplo, tivesse elementos extraordinários como impactos em florestas atlânticas, mata atlântica, assim, isso pode se tornar, daí vai federal a agência. Então, todos os níveis de risco, de impacto, são muito bem delineados. A gente tem uma nessa parte de meio ambiente, o Brasil está ali, junto com Estados Unidos, Canadá, estamos no mesmo nível de cuidado. Isso é importante para a gente, para garantir o nosso produto, porque quando eu vou financiar num banco estrangeiro, a primeira coisa que eles vêm olhar é relação comunidade, meio ambiente, impactos. Eles não querem dar dinheiro para um empreendimento que
venha a incorrer em qualquer tipo de erro. Sim. Isso o investidor lá fora. Junto com nossa agência estadual aqui, você tem uma segurança muito grande que só cresce. Nós tivemos acidentes em Mariana e Brumadinho antes de uma legislação nova de 88 que hoje em dia não permite o menor risco. Esse é um ponto que você colocou, né? Até você tocou no assunto de Mariana, não sei o quê, que é bem interessante, porque assim, até mesmo vamos falar assim do pessoal que é ativista, usa o fake news e tal, usa muito esses acidentes de Brumadinho, Mariana, para poder justificar a não implantação, né, das empresas aqui para extração de terras raras. E é bom ressaltar, tanto que você falou, e até o Álvaro também falou, que não existia uma legislação lá atrás igual é hoje em dia. Era diferente. E o que aconteceu desse rompimento dessas barragens são barragens muito antigas. Exatamente. Muito antigas. Exatamente. Que hoje em dia é muito improvável que aconteça isso novamente, porque por conta é muito rigoroso agora hoje em dia, né, a questão da legislação, questão de implantação, fiscalização dessas barragens e tudo mais. Então esse é um dos medos do pessoal, mas assim, como veio romper só agora, quantos anos ficou Exatamente. essas barragens funcionando, né? Mesmo naquela época não era tão rigoroso a parte do meio ambiente, mesmo assim elas ficaram muitos anos, né? E aí depois dessa implantação dessas novas leis, agora para frente tende a ser... Até nesse caso específico do rompimento de barragem, hoje em dia se evita barragem ao máximo, ninguém põe barragem, né? O nosso projeto, por exemplo, não tem barragem. Já zerou esse risco. Isso é uma mitigação violenta do risco. Você simplesmente tirou aquele elemento. Você tem que pagar, é custo. A barragem, porque que tem a barragem? Quando o produto que passou na sua indústria, ele vira uma lama. Então, em vez de... ele joga numa barragem e deixa lá. Deixa lá. Agora, o que se faz? Você pega essa lama e você põe em filtros prensa, processo caríssimo. Você literalmente espreme isso aí para tirar a água, recuperar a água. O produto vai se tornar, não totalmente seco, mas ele vai ficar numa pasta que já dá para você empilhar. E você empilha. Acabou a barragem. Acabou como? Aumentando o custo. É isso que a gente faz. Sim, esse processo eu acompanhei, até mesmo esse processo, que eu fiz. Eu tenho uma produtora de audiovisual e eu fiz os vídeos institucionais da Cerâmica Tony. E lá em Sacramento eles têm esse processo de prensa, de argila e tudo mais, que viram umas placas. Exatamente. E eu achei o processo bem interessante, que ele drena realmente toda a água ali da argila, se transforma em placas, que eles empilham e tudo mais, e trazem para cá para fazer o produto, os blocos deles, né, de cerâmica. Então seria o mesmo processo. Semelhante. A Alcoa está implantando isso também. Eles usavam barragem, eles estão implantando agora, adquiriram esse tipo de máquina também, realmente para começar a empilhar o material residual deles. Legal. O nosso nem é empilhado, o nosso é tão... O processo nosso é tão sustentável que a gente não muda a argila que a gente vai lavar, né? A gente não muda a propriedade física dela. Então ela fica tão semelhante ao que foi retirada que a gente retorna, depois que deságua, tira a água dela, ela volta naquela umidade correta, igual está originalmente, ela volta para a cava. Você reconstitui e recupera a região de novo. Uhum. Então é um exemplo para o mundo, vai ser a segunda mina no mundo desse tipo para terras raras. Não estou falando do tipo de mineração, isso é, vamos dizer, coisa de livro que é normal, os métodos, né? Uhum. Mas para terras raras, que a gente chama em argila iônica, que é o caso aqui, vai ser a segunda no mundo fora da China. Legal, bacana. Falando assim, né, um pouquinho ainda da parte do meio ambiente e impacto. Coloca pra gente alguma coisa algum exemplo prático, né, de impacto ambiental e uma estratégia de recuperação ou remediação, por exemplo, que poderia acontecer. Vamos supor, vou falar da parte de agropecuária, né, de café. Se a gente jogar ali no solo produto como calcário,
produto de adubação, não sei o quê, quando vem a chuva, bate a chuva, lava aquilo dali, vai escorrer para o rio. E não tem um controle. E ninguém também se fala sobre isso, né? Não tem um controle. Tanto é que tem alguns produtos de adubação no agro, né, no café específico, que precisa da chuva. Então, você vê o tempo ali, opa, vai chover. Já corre lá para a lavoura com o trator, faz a adubação ali, a chuva cai, já lava, vai para o solo, algum pouquinho desce, o escoamento, tem aquelas bacias na beirada ali para poder reter aquela água para não ir totalmente para o rio. Mas não se tem um controle ambiental muito rígido sobre isso. Então, esse, teoricamente, seria um dano ambiental. Com certeza. Que a gente não fala muito disso. Na parte de vocês têm que ter esse controle, igual você falou. De novo, ver a diferença. Estamos comparando agro com mineração, por exemplo. Igual você explicou, por que não tem esses controles no agro tão afinados? Porque é caro. Ele tornaria inviável, talvez, a produção. Porque o próprio licenciamento, uma área para plantio, podia falar, você tem que coletar amostras tal lugar, toda semana, todo dia, fazer análise química, emitir os relatórios para a gente continuar te dando a licença. É o que acontece na mineração. Mineração, como é muito visada do ponto de vista de impacto, apesar que o impacto em área é muito menor, ela segue uma legislação muito rígida, muito pesada mesmo, em cima da atividade, né? Então, tudo que você mencionou é parte do projeto já. Que, de novo, vai para o licenciamento ambiental, os caras falam, não, você está mexendo com um tanque aqui, você tem que ter muros de contenção aqui e ali, você vai ter que me trazer análise dos córregos, tais pontos, água, ar, poeira. Eu tenho que ficar analisando isso aí, emitindo relatórios para continuar mantendo a minha licença. Uma resposta simples para isso é a preocupação do pessoal das comunidades seria só olhar para a Fundação do Meio Ambiente que controla a gente. No momento que a gente comete um erro que saiu do controle, teve um impacto maior, a gente para a produção. Tem que parar, a gente perde a licença. Não tem como funcionar sujo ou trabalhar errado. Então, de novo, podia te dar uma infinidade de respostas de como você faz essa contenção em tudo. A gente, por exemplo, na pesquisa de nascentes, a gente determinou 98 nascentes dentro da região de impacto do nosso projeto. A gente vai afetar, que eu digo, você vai mexer em 3 nascentes por causa de um movimento de terra ou outro e temos que recuperá-las em seguida. Mas nós detectamos 98. Essas nós temos que cuidar agora. Inclusive tem nascentes onde tem captação de água irregular. E algum sitiante, alguém meteu um cano ali, uma coisa. A gente tem que consertar isso tudo. Entendi. Onde a gente opera, não pode ter qualquer item fora da regulamentação. E de novo, como eu falei, o dinheiro que vem pra gente, vem com essa pedida. A gente recebe dinheiro para conter, demonstrar a melhor maneira, a melhor prática possível para trabalhar, porque a mineração tem infelizmente ela tem por causa de acidentes, tem uma reputação ruim, não deveria. Então isso é muito cuidado, quem põe dinheiro nisso, e não estou falando só o brasileiro, hoje em dia, que nem falei, parte da Viridis é até brasileira, eles querem que seja o dinheiro numa indústria que dê exemplo de cuidado. Brumadinho, Mariana, não só teve o custo das vidas, os valores das empresas também caíram absurdamente. Aquilo é um desastre total, isso não pode acontecer. Então você teve perda de vida, seríssimo. Se não tivesse tido perda de vida, de qualquer maneira as empresas teriam perda de capital porque cometeram um erro gigantesco. Em algum momento teve um erro. Uhum. Isso ninguém quer ver acontecer. Então existe dinheiro extra que vem para a gente para conter qualquer minimizar risco. O máximo. Por isso os bancos que vêm financiar a gente, eles pegam os relatórios nossos, pegam a avaliação do FEAM, olha, tá tudo ok, eles mandam os técnicos deles para rever. Estão fazendo tudo isso, vai ser feito dessa maneira, tudo certo. É ótimo. Dá segurança para todo mundo. Lembrando também que não dá para poder
cercar 100% os erros, porque assim, pode vir a acontecer, entendeu? Não existe perfeição, né? Lógico que vocês vão conduzir o máximo para minimizar os erros ali por anos, décadas, né? Igual você falou aí, 13% de vocês avaliaram aí já dá 30, 40 anos de exploração. E aí a gente está falando de 13% de 100% de área. Então, assim, a gente tem que pensar também que, lógico, está cercando toda a parte ali para não ter um erro, minimizar o máximo possível, mas erros podem acontecer e vocês vão procurar sempre minimizar isso ao máximo. E se acontecer, correr ao máximo para recuperar, igual aconteceu, né, nos outros ambientes. Então, assim, o pessoal fica muito bitolado de que não pode errar, né, de forma alguma. E eu acho que entra na pergunta que eu vou fazer agora, né? Você acha que o brasileiro, ou até mesmo o Poços Caldense, ou o nosso estado, entende o valor que está debaixo dos nossos pés? Poços de Caldas que eu falei, é uma cidade de tradição mineira. Eu acho que eles entendem bem o que significa o desenvolvimento que traz através da mineração. Mineração está ligado à humanidade. Você não tem como desenvolver a nossa civilização sem mineração. É literalmente impossível. Tudo que você veste, que come, tudo está ligado à mineração. A maneira de fazer isso aí correta, mas é um aprendizado. Começou muito errado no começo e hoje em dia evoluiu grandemente. A licença que você tem para minerar, a licença ambiental, ela vale 10 anos. Ela pode ser interrompida a qualquer momento se ocorrer um erro. Depois de 10 anos ela é reavaliada. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando a gente for revalidar a nossa licença, vai ter novas exigências, que não tinham 10 anos atrás. Isso se reúne tudo para melhorar a segurança, mitigar erros que venham. Temos mudanças climáticas. Você consegue me prever daqui a 10 anos como vai estar o clima aqui em Poços? A agência ambiental pediu isso. Pediu isso? A gente teve que fazer algumas previsões. Estamos fazendo algumas previsões, estamos fazendo estudo, estamos investindo agora no estudo hídrico. O que acontece com a alteração climática? Não tem como. Por exemplo, na minha adolescência, o clima na minha adolescência, quando eu ia para a escola, hoje já é totalmente diferente. Mas hoje em dia a gente sabe que tem uma evolução do clima. Já existem modelos que você consegue fazer predições e você consegue gerar modelos de cenários futuros. Isso já é considerado. Eu te falo, o detalhe que você consegue fazer disso é impressionante e é aplicado, está sendo aplicado agora e aqui. Por quê? Mesmo se pega a inteligência artificial, se você perguntar como vai ser o clima daqui a 10 anos, você vai ter uma resposta que vai ser baseado em tudo o que está acontecendo por aí. Isso é utilizado no nosso projeto. Então, você está corretíssimo em falar que 100% é impossível de segurança, mas a gente quer chegar no máximo possível, que é de não ter nenhuma intercorrência que afete a produtividade, relação comunidade, meio ambiente. A ideia é sempre estar muito à frente de qualquer problema. Legal. Daqui 20 anos, quando você olhar para Poços, assim, quando o pessoal olhar para Poços, você quer que eles falem assim, eles fizeram história, ou existe um medo de virar um exemplo do que não deveria ter sido feito? Então, eu uso aqui, eu vejo daqui a 20, 40 anos, ser o exemplo que uma Alcoa, uma CBA, uma Curimbaba é para a cidade. É uma relação boa com a cidade, onde todo mundo se beneficia de ter essas empresas aqui, né? Traz gente, traz cultura e traz desenvolvimento. Então, eu vejo a gente como herdando o que uma empresa grande dessas mineradoras aqui criou, a gente dando continuidade ou melhorando isso, né? Eu acredito que essa indústria nova de terras raras vai ser diferente da indústria do alumínio que a gente instalou aqui, que já era uma indústria mais conhecida. Apesar que lá no começo também, o alumínio 70 anos atrás estava iniciando, né?
é uma indústria nova e vai trazer muita coisa diferente. As universidades vão ser diferentes, as escolas vão ser diferentes, a zona sul de Poços, principalmente, vai mudar para melhor, eu tenho certeza que vai ser desde empregos, escolas, e tudo que vai afetar aquela região, né? Você vai ter, eu acredito que a gente vai ter em breve projetos para, por exemplo, ter a eletrificação dos caminhões que vão rodar lá dentro do projeto, né? Você vai ter que ter manutenção de caminhão elétrico aqui. Eu já vi projetos de caminhões na parte de mineração sem tripulante. Autônomos, exato. Autônomos. Exato. Você acha que isso vai ser possível aqui? Daqui a 10 anos, 20 anos? Totalmente. Totalmente. Pô, legal. É um projeto que eu queria acompanhar de perto, sim, que eu já fiquei curioso para poder ver. O legal, Guilherme, é que não é um projeto fechado, não é uma caixa preta. De novo, você pode, na Austrália, comprar a ação da Viridis e você se torna proprietário da Viridis também. Isso é uma sendo proprietário, sendo proprietário, você tem que ter o direito a todas as informações. Informações que eu digo, legais, contábeis, técnicas, relatórios de qualquer bobagem ou acerto que você fizer. A gente tem que confessar nossos erros na Bolsa de Valores australiana. Se a gente comete um erro, isso tem que ser publicado. Eu não posso passar debaixo do tapete. Eu respondo legalmente, criminalmente, por qualquer decisão. Nós somos profissionais qualificados que respondem judicialmente pelos relatórios que a gente assina. Se tiver uma coisa falsa ali, você é processado criminalmente. Por quê? Você que é um acionista, você tem que ter a informação verdadeira e certa, seja ela boa ou ruim. Então, a transparência traz uma facilidade da comunidade, da administração local, olhar a nossa empresa. Entender o que está acontecendo, né? É um tiro no pé, porque o meu contábil, tudo é aberto. As minhas análises químicas, tudo. Qualquer um pode copiar. Mas é o preço do dinheiro que a gente recebe para estabelecer essa indústria aqui. Então, a gente vive com isso. Tudo bem. Legal. Qual verdade sobre a mineração você acredita que quase ninguém tem coragem de falar? Então, uma boa pergunta sua. Talvez a maior verdade que ninguém tem coragem de falar a ligação íntima que todos têm com mineração. E tem muita gente que se fala anti-mineração, mas está andando de carro, está usando roupa e está comendo comida que foi produzida com fertilizantes minerais. Não tem jeito. Você não vive no... Tanto é que qualquer planeta que a gente vá descobrir agora, qual a primeira coisa que você olha? Água e minerais. Sem isso, você não faz nada. A humanidade não existe como existe hoje sem a mineração. Então ela está ligada fundamentalmente à nossa existência. Então quando o cara fala eu sou anti-mineração, você pode ser contra, mas bicho, nem pelado você pode andar porque você vai ter que comer ainda. Então tem que estar ligado. É exatamente isso que eu penso. Por isso eu fiz a pergunta, porque eu vejo muitos movimentos, né, plaquinhas e tudo mais, mas aí eu olho o perfil da pessoa e falo, mas peraí, você está usando? Como é que a Viridis está se posicionando nessa questão social, questão do esporte, cultura e tal, tipo na cidade? A gente tem aí um histórico, né, da Alcoa, que sempre apoiou projetos sociais, esportivos na cidade, e eu vi que vocês também entraram aí participando do campeonato de judô que teve aqui na região, né, aqui em Poços. Eu achei isso bem legal. Vocês têm até um mascote já, né? Então, a Alcoa é uma empresa que está estabelecida faz 60, 70 anos aqui e continua fazendo esses programas. Isso é um exemplo sensacional, eles estão de parabéns, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos ser Alcoa ou produzir em 2028. A partir desse momento vão entrar todos os programas baseados no nosso fluxo de caixa, tudo a orientação da empresa. Nós estamos no estágio pré-operacional, nós estamos há 2 anos de
fazer qualquer centavos. Até 2028, vamos ter gasto cerca de 2 bilhões de reais sem fazer um centavo. Nada mesmo. Hoje em dia, se eu for numa concessionária com a empresa, com a Viridis, quiser financiar uma caminhonete em 2 anos, eu não tiro ela de lá. Porque não tem meu caixa é ultra negativo. Nós estamos investindo. O dinheiro vem do investidor, do acionista, a ação que você comprou, por exemplo. Esse acionista, ele quer ver o dinheiro construindo com o dinheiro dele o que a gente está propondo. Dito tudo isso, esse acionista também gosta de ver que uma parte vá para a comunidade, para fazer esses programas sociais. Então, hoje em dia, a gente tem uma parte de programa social na Viridis que contribui, não é grande a contribuição, mas causa impacto e a gente procura se ajustar com isso para começar a mostrar os benefícios para a comunidade que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer. Até em termos de educação, preparação de pessoas, eventos esportivos, eventos de todo quanto é tipo. Então a gente tenta fazer o máximo. É uma proposta da gerência brasileira que está aqui, né? Que hoje em dia você vê, aqui no Brasil tem eu de gerente de país e tem o José Marques, que é o diretor executivo, 2 brasileiros tocando o dinheiro que vem da Austrália e a gente reporta para a Austrália. Então a gente, brasileiros, procura tentar usar a melhor maneira possível esse dinheiro que é permitido, que a gente pede licença para o nosso conselho, ó, essa parcela a gente pode usar em programas sociais. Então é uma empresa diferente de uma empresa privada, que o cara que vai fazer a sua pequena indústria, alguma coisa, ele no momento antes de operar e ganhar dinheiro, ele não vai fazer isso. A gente faz. A gente tem condições de fazer, o que é muito legal. Dá muito prazer para o nosso time. Nosso time tem, provavelmente 85% são da comunidade de Poços de Caldas. Eles, quando vê que a gente consegue levar um pouco de dinheiro para benefício na comunidade, eventos e tudo mais, você precisa ver com que prazer esse pessoal faz, e esse prazer se traduz no ambiente de trabalho dentro da empresa. É um ganha-ganha, é ótimo. Então, a gente faz, somos limitados pela atual condição de investimento, mas eu tenho certeza que a partir de 2028 vamos ser exemplar, assim como a Alcoa sempre foi, vamos herdar esse legado que eles estão deixando aqui e vamos continuar ele. E, se possível, fazer melhor. Legal, bacana. Bom, eu como Poços Caldense, assim, já fico feliz com isso, porque eu tenho os meus filhos e tudo mais, que aí estão sempre no esporte, e tendo esse incentivo das empresas no esporte, na educação, é o que a gente espera assim para a nossa comunidade, para as nossas crianças, enfim. Para fechar, né? Novamente eu já queria te agradecer imensamente pelo teu tempo que você disponibilizou aí para conversar com a gente. Já vou pedir para vocês aí, cara, curtirem, comentarem, porque assim, é uma das entrevistas, né, um dos bate-papos assim mais enriquecedores que eu já fiz até o momento. E eu acho que vale muito, mas muito mesmo a pena de vocês compartilharem isso daí para os familiares, os amigos, para tirarem as dúvidas que têm. Eu acho que ele foi extremamente esclarecedor. Quero que vocês compartilham, curtam, se inscrevam também no YouTube ou no Spotify, tá certo? E para encerrar, se eu te desse 1 minuto no Congresso Nacional, sem interrupção, o que você diria sobre terras raras? É simples. Estamos trazendo a oportunidade do Brasil participar da nova revolução industrial. E o Brasil tem todas as condições de receber isso e ser líder nessa parte. E trazer a indústria para cá. É uma oportunidade fantástica. Congressistas, ajuda a gente. Sem o apoio deles, isso não vai dar certo. Tem que ter o apoio de todo mundo. É uma união de esforços de todos os níveis. E não seja só o federal, mas, como eu falei, a gente tem apoio em Poços, a gente tem apoio do Estado. Os congressistas têm que vender essa oportunidade fantástica que a gente está tendo aqui. Entendi. E tem alguma pergunta que eu não te fiz, você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que a gente foi bem longe em todos os aspectos. Eu vou dizer que
você poderia perguntar o que eu penso de Poços de Caldas, por exemplo, que eu não sou daqui, eu me considero daqui já estou me considerando da comunidade, tenho muitos amigos aqui. Eu acho Poços de Caldas uma cidade sensacional para morar. Eu estaria morando, eu infelizmente não estou morando ainda, mas fico próximo, que eu fico próximo a São Paulo, eu tenho que ficar muito na parte de aeroporto, né, mais próximo do aeroporto. É um lugar sensacional para morar, uma qualidade de vida fantástica. Nós estamos trazendo gente do mundo todo aqui, que os turistas vêm aqui, mas a gente traz um tipo de pessoa aqui que são bancários, são grandes empresas de várias partes do mundo que se espantam com isso aqui. Eles veem aqui uma qualidade que eles não conseguem imaginar do país deles o que tem aqui. Então eu tô com alguns australianos aí que vieram pela primeira vez no Brasil, estão até agora comigo ali. Eu vou levar eles lá no Cristo para ver esse negócio. Eu vou levar lá no mercado municipal para comprar queijo, para experimentar queijo. É sensacional. O lugar aqui é muito especial. O pessoal daqui tem que dar muito valor para isso aqui. Não tem dúvida. Tem que dar valor ao desenvolvimento que foi essa história aqui toda. Repetindo, Poços de Caldas se desenvolveu com mineração, turismo, as águas termais. Isso tudo tem que ser bem preservado. É um prazer poder participar do desenvolvimento aqui, me considero como alguém daqui já, e trazer mais desenvolvimento ainda, sem incomodar toda essa atmosfera que tem aqui já, se possível melhorar. Sim. Bom, eu vou falar por mim como pós-caldense, eu acho que eu posso falar pelo Douglas também e pelos nossos, as pessoas que nos acompanham do podcast, que seja muito bem-vindo. Espero que você seja muito bem recebido pelos outros pós-caldenses. E para nós, né, e para mim, sabendo mais ainda como é a empresa, como é o pensamento de vocês, eu já fico feliz e menos preocupado e torço muito para que dê certo o planejamento de vocês, que isso seja executado da melhor maneira possível e que traga bastante retorno para Poços, né, e região, e que consiga preservar, né, a cultura de Poços. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela oportunidade. Se quiser deixar um recado pro pessoal. Primeiro, convidar vocês, quando tiverem, vão à nossa empresa, conversa comigo, vão lá conhecer o que a gente está fazendo lá dentro da empresa, que aí eu posso trazer um pouco mais de informação técnica sobre o que a gente realmente faz. Vamos lá na nossa planta demonstrativa para vocês verem como funciona o processo. É bem legal. Então, vocês estão convidados lá para fazer se quiserem fazer um programa lá, é só me avisarem. Maravilha, legal. Bom, novamente queria pedir para vocês seguirem, compartilhar, se inscrever também no canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Convido vocês a virem aqui à Casa do Colono, experimentar o cardápio daqui, que é fantástico. Muito obrigado e até o próximo Papo Nômade.